A melhor idade, que é o público que tem mais de 60 anos, está cada vez mais conectada e ativa nas redes sociais. Atentos às promoções, os 60 mais fazem suas compras pelo e-commerce e costumam ser fiéis às marcas que consomem. Estudo feito pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo mostra que 81% dos consumidores com mais de 60 anos realizam suas compras online. Olá, eu sou a Silvia Castro e começa agora um novo episódio do Sim Talks. Você é nosso convidado para acompanhar esse debate sobre o crescimento do mercado 60+. Quais são as suas demandas e como as marcas têm se adaptado para acompanhar suas preferências. Para falar sobre o assunto, eu recebo Fábio Nogueira, CEO do Observatório da Longevidade. Olá, Silvia. Olá, Jorge. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando. Eu espero que aqueles que nos escutam nesse momento tirem o máximo possível de proveito, assim como a gente aprende também conversando uns com os outros. E Jorge Rocha, cofundador da Futuro 50+, jornalista e especialista em marketing e comunicação digital. Olá, Silvia. Olá, Fábio. É um prazer enorme estar com vocês aqui nessa conversa, que vai ser muito proveitosa, muito elucidativa sobre esses hábitos de consumo do público 50 a 60+. Vai ser uma conversa ótima, tenho certeza. Obrigada pela presença de vocês aqui. Bom, então eu já começo perguntando qual a importância do mercado e das marcas reconhecerem esse papel ativo do público 60+ na sociedade hoje. Vamos começar colocando alguns números aqui para a gente dar embasamento ao que a gente vier discutir mais tarde. Existem 2 limites de idade que o mercado adora. Em alguns casos se fala mercado sênior, mercado maduro, ou aquele composto por pessoas acima de 60 anos. Essa é uma idade legal, né? A idade legal porque a aposentadoria está acima de 60 anos, benefícios foram definidos acima de 60 anos. Mas o mercado chama de mercado prateado aquele composto pelos indivíduos com mais de 50 anos. Isso não é mercado brasileiro, isso é uma definição internacional. Tem uma diferença entre a economia da longevidade, mercados prateados, então eu não vou entrar nesse detalhe, mas o Observatório da Longevidade ele é focado no mercado consumidor composto pelas pessoas com mais de 50 anos. E no Brasil são 60 milhões de indivíduos pelos dados do último censo. E pela estimativa que nós temos, uma estimativa que foi baseada em dados compilados por um instituto de pesquisa que trabalha com essa tipo de informação, a renda percebida por essas pessoas é de 2,28 trilhão de reais por ano. E é renda, não é patrimônio. Então, todo ano, essas pessoas têm 2,28 trilhões de reais para consumir, ou investir, ou poupar, ou fazer alguma coisa. Como a gente já não poupa mais para velhice, que já ficou velho, eu estou nessa categoria, estou com 66 anos, muito desse dinheiro é consumido. Então, as marcas têm 2,28 trilhões de reais a serem exploradas comercialmente, porque é o dinheiro que todo ano está na mão desse público consumidor. Esses dados que o Fábio vem trazendo aqui, eles são essenciais para compreender esse cenário, né, que é um cenário em franca expansão, né? O Brasil está envelhecendo a olhos vistos. Toda a projeção é de envelhecimento a grande daqui a 10, 15 anos e tal. Com esse cenário, as marcas têm mostrado hoje muito pouca preocupação em cuidar desse público-alvo e desconsiderando o tesouro sobre o qual está sentado. O Fábio acabou de falar um tanto de renda que existe mês a mês, anual, que pode ser, vou usar o verbo explorado aqui, tá? Pode ser explorada desse mercado consumidor. Ou seja, existe dinheiro para circular, para gerar um comércio, um consumo, mas as marcas não estão se preparando para duas ações importantes. Uma é fornecer produtos e serviços de qualidade para esse público e mostrar que tem produtos ou serviços que podem atender necessidades desse público-alvo. E são 2 erros, na minha visão, como pessoal de comunicação e marketing, que são 2 erros perigosíssimos de se manter. Um, você não entender o público, que é consumidor, tem dinheiro, está ávido a consumir, e outro, você não conseguir mostrar que você é capaz de fornecer um produto ou serviço que atenda a sua necessidade, porque você não sabe qual é a necessidade. Então, além de entender que o público consumidor tem dinheiro, é preciso entender quais são as dores, desejos, demandas do público 50, 60+.
Eu acho que tanto o Fábio quanto eu, a gente não se sente hoje contemplado, por exemplo, por campanhas de nossa faixa etária. Elas estão sub, elas estão muito abaixo que podem ser feitas para atingir a gente aqui no coração, no fígado, no pâncreas, onde for. Não está atingindo a gente de forma nenhuma. Que produtos seriam esses, Jorge? Ou seja, a gente tem aí 2 desafios, né. Primeiro, identificar que existe esse público, que é um público um forte potencial, né, que tem um forte potencial de compra, mas que também precisa de produtos e serviços específicos, seria isso? Perfeito. Assim, se a gente pegar a gente está agora na época de Black Friday, certo? Vamos pensar em questão do e-commerce como um todo, né? A gente tem números, então, o Fábio sabe disso também quanto eu, que mostram que existe uma preferência pelo e-commerce nessa faixa etária 60 mais, né? O SBVC fez uma pesquisa recentemente que mostra a preferência, dizendo que o consumo online cresceu 31% em relação aos 60 mais, que preferem comprar pela internet, comprar smartphones, aplicativos específicos, né? Ou seja, no mercado de tecnologia digital, a venda, o e-commerce, ele é forte, esse público 60 mais. Mas existe ainda a dificuldade de você conseguir comunicar esse e-commerce, as vantagens do e-commerce para esse público consumir ali dentro, e mostrar quais são os produtos em tecnologia digital, smartphones especificamente, que podem atender necessidades do público-alvo. Ou seja, eu tenho hoje uma necessidade que é diferente do que eu tinha há 20 anos atrás, quando eu tinha outra idade. Talvez, se a gente puder focar nas necessidades prementes de cada geração, faixa etária com a tecnologia digital, você consiga atingir de forma mais específica esse público-alvo. Existe hoje todo um saber chamado gerontecnologia, que define não só como você cria produtos ou serviços para o público-alvo, mas como é que você comunica a existência disso, dizendo o seguinte: eu tenho aqui algo que pode resolver a sua situação hoje, te dar uma comodidade, um lazer, um entretenimento, tornar a sua vida um ser mais saudável, mais feliz. Ponto. Acho que a questão toda é essa, entender que essa faixa etária hoje busca um bem-estar e uma longevidade saudável. No fim, ter felicidade em todo esse processo. Eu acho que falta essa compreensão de quem lida com marketing hoje em dia no Brasil. A gente quer atingir muito o público-alvo achando que ele vai consumir pelo consumo imediato. É um foco equivocado. A direção é muito distante dessa. Eu vou endossar o que o Jorge disse, concordo 100% com as colocações dele, e vou acrescentar alguns dados aqui. Quando a gente fala de consumo por parte das pessoas mais velhas, não está falando do bicho que mora em Saturno, que consome coisas completamente diferentes do que o resto da humanidade. Mas ele está falando muitas vezes de adaptação de alguns produtos, ou da forma de apresentar, ou da forma de comunicar, ou às vezes você realmente precisa desenvolver algo mais ajustado. Por exemplo, alimentos funcionais, né? É possível você desenvolver alimentos que têm uma quantidade maior de proteína, porque é necessário isso para o organismo de uma pessoa mais velha. Então, não é um alimento totalmente diferente, ele é enriquecido com fibras ou com proteína, alguma coisa assim. Você pode desenvolver um tênis que tenha a aba lateral um pouco mais alta, porque firma melhor o pé de uma pessoa que faz atividade física e evita que ela torça o pé. E a pessoa mais velha tem músculos mais frágeis, um tênis com uma aba mais alta ajuda. Tem produtos cuja embalagem foi desenvolvida para ser a prova de criança. Embalagem à prova de criança, frequentemente a embalagem à prova de velho, quando eu costumo brincar, porque ele é difícil de abrir, machuca a mão, a pessoa não consegue. Tem embalagens que são, na verdade, perigosas, né? Aquela de abrir sardinha, por exemplo, você corta o dedo em qualquer idade, a pessoa mais velha ainda mais. Às vezes o produto é exatamente o mesmo, mas a maneira de você fazer a propaganda, a comunicação dele, ela afasta a pessoa mais velha, porque não se vê representado naquele produto, né? O indivíduo de 70 anos pode achar muito bonita a moça de biquíni na praia, mas não vai estimular ele a consumir mais cerveja por causa disso. Essa propaganda não foi desenhada para ele. Então, é o que o Jorge disse, eu vou endossar. É entender o consumidor. Não é imaginar que ele é um bicho completamente diferente, que veio do nada, agora tem 60 milhões de seres diferentes a serem atendidos comercialmente.
Adorei esses exemplos, porque realmente a gente sai do achismo, né, e vai entendendo nas pesquisas, a gente fica pensando às vezes que é um público que não está conseguindo acompanhar a evolução ou essas novas tendências, e pelo contrário, né. Me surpreendeu até essas pesquisas, esses dados que vocês trouxeram, porque a gente sempre acaba pensando aí, por exemplo, eu no meu pai, na minha mãe, que tem uma certa dificuldade em mexer com o celular, com algumas tecnologias, mas que eles não são a maioria, né, então é realmente entender essas pesquisas. E também os tabus. E aí eu trago aqui esse termo etarismo, né, que é justamente seria esse preconceito com a terceira idade, a gente poderia dizer assim. E aí eu pergunto também de que maneira que o etarismo impacta a forma como as marcas se comunicam com os consumidores 60 mais. Será que o etarismo está começando nas próprias marcas, dentro das fábricas e das empresas? Existe todo um debate a respeito do termo etarismo, se a gente mantém etarismo, trabalha com idadismo, como Kalash, por exemplo, que o Fábio também conhece, gosta muito de priorizar o termo idadismo em relação ao etarismo. É um debate todo muito longo para a gente poder ter nesse momento aqui, mas que vale a pena a gente poder investir nessas diferenciações entre etarismo e idadismo. O etarismo é todo esse preconceito mesmo, nem mais velado, direto e descarado que tem na questão de pessoas que têm mais idade. E ele começa muito antes do que em relação às marcas, começa no nosso dia a dia mesmo. São coisas que a gente nem percebe. Vou te dar um exemplo muito pontual de agora. Você falou questão de terceira idade, de melhor idade, tudo mais. Esses são termos que eles são muito mais, vamos lá, negativos do que positivos para quem passa 50 anos de idade. Pô, eu não quero estar na melhor idade. Minha melhor idade desde que eu nasci. Não é porque eu estou envelhecendo que eu estou buscando mais chegar na melhor idade. Eu tenho outras necessidades, eu tenho outro ponto de vista, eu tenho outro momento de vida. Existe hoje, por exemplo, uma empresa da área de saúde que fala que o meu serviço é melhor para a terceira idade. Quando eu vi essa campanha, eu estremeci, porque, cara, terceira idade, putz, cara, eu estou chegando à terceira base só, nossa, eu caminhei tanto para chegar só à terceira idade. São termos que já não comportam a complexidade que é o envelhecimento saudável, a longevidade saudável. A gente hoje vai viver mais, muito mais, e de forma mais saudável. São termos hoje, são pejorativos. Eu particularmente, que faço parte desse campo hoje, eu me sinto meio incomodado com doço, melhor idade, terceira idade. Eu gosto de ouvir questão de envelhecimento, entender que eu estou envelhecendo, mas de forma saudável, que a minha idade não é melhor, não é terceira. Eu sou um sênior, faço parte de um mundo prateado, de um mercado de longevidade, de outros termos que são mais positivos e colocam a gente no patamar correto do mercado de existência social, de consumo sociológico, qualquer viés que você possa aplicar aqui. Mas nosso foco é o consumo, então pensar assim, eu vou atender a terceira idade. Vixe, não é por aí. E outro ponto, questão assim, pensar que são consumos para públicos. Eu não tenho hoje aqui um público homogêneo, eu não vou criar uma fórmula mágica que vai atender de imediato toda a complexidade que é composta por pessoas de vivências diferentes, de status sociais diferentes, de momentos de vida diferentes. Mas eu posso achar pontos de contato que vão orientar ações mais específicas para ter esse público. O Fábio deu exemplo de uma série de produtos aqui que podem ser criados ou aprimorados. A gente pode dar um passo atrás e ver como é até mais fácil lidar com isso. Às vezes, treinamento funciona muito nesse processo aqui no público-alvo. Toda a rede hoteleira, hoje no Brasil, precisa focar na atender esse público 60 mais que viaja, que vai se hospedar, que tem um capital hoje, que quer saber o quê? Eu tenho hoje um dinheiro em mãos, eu tenho minha vida pronta, eu sou uma pessoa estabilizada, eu quero conhecer o Brasil, eu quero viajar. Chego no hotel e a experiência para mim é ruim, cara, eu não vou mais naquele hotel, eu desisto de viajar, eu perco minha qualidade de vida, porque eu não tenho funcionários treinados para lidar com o público-alvo, 60 mais. Então, muitas vezes, não é questão de você criar ou aprimorar, é questão de pensar em treinamento para lidar com a vivência desse público. E tem a questão do etarismo explícito e a questão do etarismo implícito. Etarismo, por definição, é preconceito de idade, não contra mais velho. Se você, por exemplo, deixa de contratar o mais jovem, simplesmente porque ele é jovem, você está também promovendo o etarismo. Mas, de modo geral, a gente fala disso em relação às pessoas mais velhas. Você tem o explícito,
Por exemplo, processo de contratação, onde a empresa pergunta a idade do candidato e ela automaticamente corta aquele acima de uma determinada faixa de idade. Isso é um preconceito, é um etarismo explícito. Agora, quando o diretor de marketing desconsidera que existe um segmento de mercado composto por pessoas mais velhas, ele não faz de maldade. Ele está simplesmente praticando um etarismo implícito. Ele acha que aquele segmento de mercado está sendo atendido pelo que ele oferece hoje e não merece uma atenção especial. As demandas dele não merecem ser estudadas, ser analisadas e você fazer uma oferta. Isso é o etarismo implícito. Você tem isso dentro da empresa nessas duas pontas. Do lado da gestão das pessoas, que não contratam os mais velhos, é delite, porque chegou em certa idade, ou entende, por qualquer razão, que a pessoa mais velha ela é mais lenta, como a gente escuta isso, ou ela tem dificuldade de aprender novas tecnologias, que não é verdade do modo algum, ou que ela é mais intolerante com relação às ideias novas que vêm dos jovens. E aí vem um rosário de argumentos que o pessoal do RH desfila para justificar por que não quer pessoas mais velhas no quadro funcional. E você vai olhar do ponto de vista do pessoal do marketing, relacionamento com o cliente, vendas, inovação, a turma que lida com o consumidor final, o consumidor acima de 50 anos é invisível. Ele não consta da pesquisa, ele não é persona dentro do marketing das empresas. Isso é um mecanismo triste. Perfeito. Bom, eu até vi algumas reportagens falando que está começando a haver um movimento contrário, de valorizar novamente essa faixa etária e esses profissionais mais velhos, mas também mais experientes, que eles viram que só contratar os jovens também, ainda precisa ali aquele equilíbrio de também quem tem uma bagagem, de quem tem uma experiência, para apontar: "Olha, já fui por esse caminho algumas vezes e não deu certo". Vocês percebem isso no mercado? Olha, Silvio, eu gostaria muito de dizer que percebo algo positivo, percebo um movimento de conscientização, mas a realidade me puxa para baixo, né? Assim, está muito, mas muito aquém do que a gente pode achar como viável esse movimento ainda. Existe sim um movimento incipiente de você voltar a atenção para um público sênior que tem know-how, tem expertise, tem experiência e está disposto a lidar com inovação também, para que possa juntar essas duas pontas de todo esse processo e criar equipes intergeracionais, ou seja, eu tenho equipes que vão de várias gerações que vão resolver demandas e soluções com pontos de vistas diferentes. Vão encarar de forma mais completa possibilidades de atuação para resolver aquilo ali, em vez de ter só uma faixa etária específica para ele dar um ponto de informação. Existe hoje empresas no Brasil, que não vou citar nomes aqui, que investem muito nisso, mas são ainda poucas e muito pontuais. Esse movimento precisa ser espraiado. Quando começaram a aparecer resultados de que essas equipes intergeracionais dão resultados positivos, inclusive produtivos financeiramente, talvez a coisa possa mudar de figura, possa mudar de situação. Mas hoje, final de 2024, PES 2025 no Brasil, ainda existe muito descaso com a contratação efetiva e proveitosa de profissionais acima de 50 anos de idade. Não só contratação, mas retenção desse pessoal também. Não existe nenhum tipo de política que vá pensar em reter essa qualidade de trabalho funcional de produtividade. O que, para mim, é muito equivocado quando você pensa em questão de sustentabilidade, mas produtividade vai ser igual à longevidade. Quanto mais eu tenho pessoa trabalhando, mais ela sabe, mais ela é capaz de ter menos quantidade de erros, de informar melhor como errar menos, ou seja, de resolver mais rápido, mais efetivo, situações que podem ser complicadas se for retirada essa pessoa da equação. As empresas hoje estão se movendo para olhar para isso, mas de modo efetivo ainda é muito baixo a ideia de você reter e contratar profissionais 50 mais, 50 mais, 50 mais. Ainda mais para lidar com equipes multigeracionais. Mas as empresas que fazem isso têm resultados positivos. Vai chegar ao final do balanço fiscal de 2024. E quando vier a curvinha, quando entrou equipes intergeracionais, vai ver que houve um incremento muito alto de produtividade, porque colocou pessoas de várias gerações trabalhando em conjunto para resolver problemas. Talvez essa seja a chavinha de solução. Minha experiência é similar à do Jorge. É muito incipiente, Silvia, bem incipiente mesmo. Tem um pouco também do famoso greenwashing, né? O jeito
contrata algumas pessoas para colocar em algumas funções absolutamente secundárias, sem nenhuma relevância, e diz que está fazendo um processo de inclusão, qualquer coisa assim. Uns anos atrás, aí ficou famoso o caso de uma rede de supermercados que contratava as pessoas mais velhas para serem embaladoras, fazer aqueles saquinhos na ponta no check-out. Tudo bem, era uma ação social, tudo bem aquilo ali, valorizava a pessoa, mas não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando que realmente você permitir que as pessoas, em qualquer faixa de idade, tenham oportunidade profissional. E não se restringe à contratação. É você oferecer o mesmo treinamento, você permitir que exista uma carreira, primeiro quem começa, mais tarde, também almeja progredir profissionalmente. A gente vê isso de uma maneira assim, muito, muito embrionária, talvez uma ou outra empresa maior, que dá um exemplo para as outras, ela esteja fazendo isso. Na ponta do consumo, o que eu noto é que tem algum pequeno esforço de comunicação. Então, você começa a ver, por exemplo, algumas peças publicitárias na televisão, em mídias sociais, já incluindo pessoas mais velhas, incluindo pessoas afrodescendentes, incluindo pessoas com deficiência. Até que ponto isso daqui é só uma tentativa de dar uma satisfação ao público? Até que ponto é sincero? Eu não sei e também não vou criticar quem faz. Eu acho que é um esforço. Todo esforço merece ser valorizado se ele está na direção correta. Eu vejo alguma coisa na comunicação. Eu vejo zero em inovação. Você conversa com diretores de inovação, as áreas de inovação. Eu não vejo nenhum esforço. E, por incrível que pareça, quem está ainda menos interessado no consumidor mais velho é o varejo. Deveria ser o primeiro, porque é ele que atende o camarada no balcão. E se a indústria está penando, e ela começa, de vez em quando, a falar alguma coisa, o varejo deveria ser o primeiro a dizer, olha, vem cá me ajudar, porque eu estou mexendo na prateleira, na iluminação, na embalagem do produto, bom, tem 50 coisas que o varejo precisaria estar fazendo para vender melhor para aquele cliente, e não existe absolutamente nenhum esforço. Fábio, achei que você fosse citar um exemplo que acho que ele foi bem divulgado, vocês devem saber, de um supermercado, se não me engano, na Alemanha, que ele fez um caixa específico para atender pessoas dessa faixa etária. Justamente porque eram atendentes que tinham mais paciência, que conversavam, porque eles perceberam que são pessoas que gostam de conversar. Que quando você pergunta, você encontrou tudo o que você queria? E fala, não, eu queria aquele sabonete, porque aquele sabonete eles conversam e eles gostam de falar, né? Então eles fizeram ali uma sessão específica para pessoas que querem não só comprar, né, o ato ali da compra, mas que querem também interagir, querem trocar informações sobre o produto, sobre a experiência ali no supermercado, coisa que a gente jamais imaginaria. Aqui no Brasil, pelo menos, eu não vi nada parecido. Eu achei uma ação muito interessante, né? E aí eu pergunto para vocês, o que mais pode ser feito? Vocês já deram em alguns exemplos, mas o que fazer então? Né? A gente já sabe o que, que falta. Então, o que fazer para começar a abrir a cabeça aí das empresas, do setor de marketing e comunicação? Eu acho, Silvia, e talvez eu acho que eu acredito que o Fábio vai concordar muito comigo, eu acho que um caso aqui precisa sempre dar um passo atrás nesse sentido, né? Se é como está a questão do mercado que tem um atendimento humanizado, que as pessoas ouvem um cliente sênior, né? Cara, além do atendimento ser sensacional, você tem ali uma fonte de informação em primeiro momento. Você tem uma obtenção de dados do cliente que nenhuma pesquisa vai ter. É a fonte pela fonte. Cara, para comunicação, você ter um acesso direto à fonte da informação é um prêmio, é um bálsamo. Então, assim, não só atendimento humanizado funciona favoravelmente, como você tem na conversa com o cliente sênior dados que você não obtém pesquisa, porque pesquisa ela é engessada, ela pode ser conduzida, ela é enviesada. A fonte, falando por si só, é uma riqueza imensa de dados que, compilados, fornecem um atendimento mais especializado, mais fidedigno, mais fidelizado, mais atento à demanda, à dor e um desejo. Ou seja, um atendimento que seja mais rentável para todas as pontas, para o cliente e para quem está vendendo aquele serviço. Então, não é só questão de você ter a questão humanizada, não. É a questão também de ser financeira, de resultados palpáveis na ponta financeira de todo o processo. Cabe às empresas entender que, ao trabalhar com atendimento como esse, você refina a experiência do cliente no consumo em si, e que, na ponta final, tem rentabilidade. Acho que talvez a grande questão aqui é convencer as empresas que investir em adaptações para o público sênior vai render, na ponta final, mais lucro.
Não há um caminho diferente desse, não. Mas eu vou investir muito para isso? Vai, mas o teu retorno sobre o investimento vai ser 3, 5, 6, 10, 15 vezes maior do que você está imaginando nesse momento. É colocar, como meu pai falava, na ponta do lápis esse processo. Então falta muito disso para as empresas colocar e entender que existe investimento a ser feito em questão de atendimento, de espaço físico, de facilidades de acesso a material de consumo. Esse investimento ele vai ser rentável a curto prazo, a médio prazo, muito mais a longo prazo. Cara, o cálculo é só astronômico subindo, só setinha para cima. Silvia, essa rede que você mencionou é na Holanda. O que ela criou foi o slow checkout. Ela não era uma área de atendimento das pessoas. Eram com alguns caixas na saída do mercado que eram desenhados para as pessoas mais velhas. Você tem uma tendência em certos países, como a Alemanha, Holanda, países nórdicos de modo geral, onde as pessoas ficam numa fila quietas, não conversam com quem está na frente, com quem está atrás, querem passar o mais rapidamente pelo checkout e vão cuidar da vida. Isso é social, isso é comportamental, é típico dessa sociedade. Brasil não, você fica na fila, está conversando, pergunta para o cara do lado, não encontrou ninguém, e tal, você faz um social na própria fila. O que eles descobriram lá? E várias pessoas mais velhas que moravam sozinhas iam no supermercado, como iam no banco, para conversar com alguém. E a única pessoa com quem eles tinham a possibilidade de interagir era com um atendente do banco ou o caixa no supermercado. E eles ficavam fazendo pergunta banal, alguma coisa que está escrita no rótulo, alguma coisa que ele poderia ter visto, mas era para provocar uma conversa, para ele interagir. Eles perceberam isso e disseram, então tá bom, vamos respeitar isso, vamos pegar um número X aqui de checkouts e vamos colocar funcionários especializados aqui no atendimento dessas pessoas. Na Coreia do Sul, tem supermercados que colocam estudantes de psicologia para empurrar carrinho do supermercado. Não é que a pessoa necessariamente precise de um empurrador de carrinho, mas qual é a função daquele estudante de psicologia? Conversar com quem está. Porque, de novo, é uma sociedade isolacionista, onde as pessoas não têm o hábito de ficar conversando com estranhos. E eles percebiam que a solidão, que é uma grande causa de depressão e suicídio, ela pode ser combatida com algumas medidas simples. Ao mesmo tempo que o estudante de psicologia está aprendendo alguma coisa, aquilo é um estágio profissional que conta para a vida acadêmica dele, ele está ajudando uma pessoa. E como o Jorge falou, isso reverte em venda. Na Coreia do Sul, quando eles começaram a ajustar os supermercados para atender o público mais velho, o ticket médio aumentou 22%. Isso é mais venda. Não é só uma pessoa investindo mais tempo lá. Por que não tem banco em supermercado? Porque, historicamente, você tem que forçar a pessoa a andar porque ela vê mais produto e compra mais. Sim, mas se a pessoa vai embora porque está cansada, ela não vai fazer isso. Então, tem uma série de medidas que são simples, não é reinvenção da roda, e você pura e simplesmente está atendendo melhor um cliente. A reciprocidade vai ser, ou ele fica mais fiel a você, ou ele compra mais, ou as duas coisas. Perfeito. É, se tem uma coisa que esse público, eu acredito que seja, é fiel, quando ele é bem atendido, quando ele encontra o que ele procura e o produto satisfaz a necessidade ou o desejo dele, né. Bom, a gente falou aqui de supermercado, vocês deram um exemplo também, de calçados. Seria, um tema para ser tratado em qualquer nicho, para qualquer mercado? Ou tem algumas áreas que merecem mais atenção, que devem se preocupar mais com isso do que outras? Ou não, é para todo mundo? Eu considero que seja para todo tipo de área de consumo que exista, assim, mas óbvio que existem mais questões de prioridades. Não vamos chamar de prioridade, vamos chamar de especificidades, né? Acho que talvez o campo que precisa um pouco mais de atenção é todo o campo da área de saúde, né? Como é que você pensa a produtos e serviços da área de saúde que não sejam só de você trabalhar com a terceira idade. Porque o que significa isso? É você ter cuidados paliativos para que você, ao envelhecer, consiga aguentar as pontas. Esse é o discurso de saúde que existe hoje para esse setor. Então, isso é mudança. Se você vai envelhecer mais hoje, daqui para frente, vai envelhecer mais saúde, mais saudável, o teu discurso tem que mudar também. Não é só oferecer um cuidado para você se cuidar agora, porque você acabou de envelhecer, você tem que envelhecer, você tem que sobreviver na sua velhice. Não. São cuidados que você tem que ter para se manter saudável ao longo de todo o seu processo de envelhecimento, porque você vai viver mais. Que você chegue ao fim da sua vida produtivo, tranquilo, saudável e feliz. Porque a gente hoje exige com mais força esse tipo de configuração das nossas vidas. A gente vai viver mais, viver mais saudável e feliz.
Então, talvez a área de saúde, com seus questões de seguro, questões de serviço de saúde, tenha um pouco mais com esse cuidado, um pouco mais dessa observação. Eu acabei de vir de um congresso da área de saúde, na semana passada, que a discussão realmente é essa. Como é que a gente pensa produtos e serviços da área de saúde para esse público-alvo, como é que a gente comunica isso para eles, sem dizer que estamos oferecendo algo para cuidar só da saúde. Primeiro ponto, assim, cara, o primeiro ponto é você mudar o teu discurso. É mudar, você entender que você hoje vende um produto que vai manter saudável por mais tempo, mas esse discurso para convencer. Eu estou hoje aqui em prol de uma longevidade mais sadia, um bem-estar físico, social, psicológico mais saudável do que você tinha há 30, 20 anos atrás. Então, a diferença de concepção de alguns setores, como saúde, por exemplo, que precisa entender a forma diferenciada de oferecer um serviço e como você muda o discurso para isso. Não é você escamotear ou engabelar uma venda, mas sim mudar mesmo o discurso e a ação específica para isso. Setores como já se tem questão de hotelaria, questão de consumos mesmo, de necessidade, com alimentação, vestuário, precisam ter prioridade também. São focos diferenciados. Pode ser prioritado, mas também pode ser utilizado qualquer tipo de faixa etária, especificamente. Né? Mas a gente pensa uma faixa etária mais que seja mais necessária uma atenção especial. Eu vejo dois aspectos na sua questão. De um lado, toda empresa tem a sua própria cultura, mas ela está inserida na cultura do país. Então, como você aumenta a conscientização com relação à importância da pessoa mais velha, você está contribuindo para a sociedade como um todo, para que a pessoa mais velha seja menos invisível e mais valorizada em qualquer aspecto da vida dela. Calçadas quebradas, por exemplo, é um desrespeito com relação à pessoa mais velha. Quando toda a sociedade se conscientiza que é importante você ter calçadas melhor conservadas, há uma pressão social para isso. Então, eu acho que, de um lado, toda e qualquer empresa contribui quando ela começa a valorizar o indivíduo, começa a esclarecer seu corpo profissional da importância das pessoas mais velhas. Do ponto de vista de consumo, depende da empresa. A empresa que fabrica aço, fabrica resina plástica, não tem necessidade de prestar atenção no consumidor final, a menos que aquele transformador lá na ponta, que está usando a resina dele, diga, olha, preciso de algo assim, assim, assado, porque o meu consumidor tem essa necessidade. Mas, inicialmente, ele é reativo. Ele vai reagir a uma demanda que vem da ponta. Agora, uma empresa de bens de consumo, uma empresa de serviço, uma empresa de varejo, ela tem contato com o consumidor final o tempo todo. Então, ele ignorar que existe determinado perfil de consumidor é simplesmente atuar contra o negócio dela própria. E aqui, se a gente for entrar em discutir clusters de consumidores e tudo mais, eu, Jorge, você vamos ficar conversando aqui a semana toda, porque tem detalhe que não acaba mais, nem vão precisar entrar por aí. Mas você está na ponta do consumo, está prestando serviço, está vendendo produto, desenvolvendo produto, e você ignora que existe um segmento de 50, 60 milhões de pessoas, é muita miopia. E é incrível como existe essa miopia. A esmagadora maioria dos diretores de marketing ou do composto mercadológico das empresas que eu, pelo menos, tenho relacionamento, são pessoas muito jovens. E eles tendem a ver o consumidor mais velho, como você mesmo falou agora há pouco. Eu penso no meu pai e na minha mãe, são pessoas assim mais velhas. Você não tem empatia com elas porque você não está nos sapatos dela. Então, você até consegue ler um relatório e dizer assim, a pessoa mais velha precisa de um alimento e tal, mas você não sente isso em você, porque você não é mais velho. E você tem departamentos de marketing, áreas de marketing inteiras de grandes corporações compostas por pessoas muito jovens, que não sentem esse consumidor. Então, é um trabalho de letramento grande que tem esse lado da sociedade valorizar o mais velho e tem outro lado da empresa valorizar o consumidor mais velho. Mas acho que tem um ponto que a gente pode abordar aqui, que é a questão mesmo de você pensar na preparação. O Fábio levantou essa lebre já, que existe uma série de diretores e tudo mais que não estão preparados para isso, não querem saber, né? Eu tinha uma experiência recente com uma rede de supermercados que eles estão, a reclamação deles inicial é que estava havendo uma perda muito grande de compra dessa faixa etária. E quando a gente foi verificar qual que era o grande empecilho disso aí, existia uma necessidade de mudança de ponto de venda para atender o acesso a essas pessoas e tudo mais. Nós fomos ter uma conversa com os gerentes que falaram assim, cara, mas eu vou mudar meu ponto de venda, eu preciso mudar meu ponto para esse público-alvo, que nem consome tanto assim. Então, o discurso da pessoa que era responsável para lidar com mudanças
se engessando, se colocando fechada para isso, já mostra o quanto existe necessidade de ter um letramento, uma nova cultura para lidar com esse público-alvo. Ou seja, quem está no processo de decisão não quer decidir a favor desse público-alvo. E a alegação é, mas não é meu público-alvo. Cara, você está sentado no baú do tesouro. Eu vi que não é teu público-alvo, tu pensa, você está perdendo dinheiro, você está dando prejuízo para tua empresa, no fim das contas. Então, acho que uma coisa que a gente pode transmitir é essa questão do letramento nesse sistema, letramento para decisores, que é fundamental. Não adianta falar numa ponta de consumo, se quem decide vai estar emperrando ainda esse consumo. De minha parte, eu gostaria de fazer um convite para um evento que o Observatório da Longevidade vai promover nos dias 19 e 20 de março do ano que vem, aqui em São Paulo, junto com a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil e a Fundação Brasileira de Marketing, que são duas entidades às quais eu estou associado. O evento é o 50 Mais Consumer Forum. Ele é justamente isso, ele é um fórum de debate sobre o consumidor prateado. A gente não vai falar de saúde, não vai falar de medicina, a gente não vai falar de trabalho, empregabilidade, empreendedorismo, a gente vai falar de consumo. Quem é essa pessoa e como é que você, empresa, se prepara do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de branding, que a gente nem tocou aqui, mas é um outro aspecto, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de compreensão desse consumidor. Como é que você se prepara para atendê-lo no seu campo de atividade? Se a construção civil é de um jeito, se a bebida é de outro, se a viagem é de outro, se é banco é de outro, cada um a seu modo, mas você tem um consumidor que está aí precisando ser melhor atendido. E a gente vai aproveitar também esse mesmo evento e nós vamos oferecer 3 premiações. Uma de cases de marketing. Está difícil de identificar no mercado, nós estamos achando alguma coisa aí que merece ser premiado. Vamos premiar algumas empresas pelos seus cases. Marketing, inovação, comunicação, aí o composto do mercado lança. Vamos premiar algumas empresas centenárias, né, porque é emblemático. A empresa centenária não está direcionada para o público mais velho, mas só o fato dela ser uma empresa mais velha também tem a sua significação. E também a personalidade premiada. Um indivíduo que se destacou por alguma razão no que tange ao nosso mercado prateado. Dia 19 e 20 de março, o evento é 50 Mais Consumer Forums, já tem no site, com esse nome. É só dar uma olhadinha lá, estão todos convidados. Que bacana! Mais um evento aí fazendo isso que a gente está falando aqui, né? De falar mais sobre, de fomentar, de levar informação. É inegável, né? Que a geração 60 mais está mais ativa, participativa e com demandas específicas que estão movimentando o mercado. Quero agradecer aqui a presença de vocês, Jorge Rocha e Fábio Nogueira, em mais um episódio do Sim Talks. A conversa é muito proveitosa, como eu havia falado no começo, assim, é sempre bom ter esse tipo de debate, esse tipo de informações, esse tipo de troca. Eu e o Fabio se conhece de LinkedIn, de redes sociais, a gente nunca teve uma oportunidade de sentar e conversar, mas a gente vê a gama de afinidade que a gente tem, ou seja, a gente tem o mesmo ponto de vista, temos os mesmos problemas, a mesma forma de pensar a atuação, e isso é formidável, ter essa junção de pessoas que estão assim, vou dizer brigando, mas defendendo uma ideia que precisa pensar em longevidade saudável, um mercado prateado funcional de verdade, né? E convido a todos que estão interessados a seguir nas redes, procurar por Jorge Rocha no LinkedIn ou Futuro 50 Mais, que é a minha consultoria, minha empresa que lida com diversidade de gerações e longevidade, produtividade e sustentabilidade. E eu agradeço pelo convite, foi muito legal participar aqui, a gente sempre aprende, compartilha o que sabe e aprende. E é legal quando tem identidade de pensamento, porque a gente sabe que está caminhando numa direção boa, né? As pessoas estão pensando de uma forma similar e a gente junta esforços para contribuir para uma sociedade mais justa, pelo menos no que tange a respeitar as pessoas mais velhas. Meu contato é fabio@observatoriodalongevidade.com.br, LinkedIn Fábio Nogueira, Instagram Fábio F. Nogueira oficial. Instagram é comprido, né? Nome, sobrenome, nem falo no Instagram por conta disso. Mas muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição, qualquer momento que vocês queiram. Jorge, foi um prazer conversar com você aqui. A gente, de fato, troca mensagens pelo LinkedIn, se conhece, lê um que o outro escreve, mas nunca tivemos a oportunidade de poder conversar e foi muito, muito legal poder estar aqui com você e com você também, Sil. E se você gostou desse episódio, curta e compartilhe em suas redes. Aproveite para seguir nosso perfil no Spotify, no YouTube e ser avisado sempre que um conteúdo novo for publicado. Fique ligado para mais novidades aqui e nos perfis digitais da CEMIG Sim. Até breve.